Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando nesse momento o compromisso com a mensagem bíblica. Um abraço muito forte a todos que nos escutam, que nos assistem, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, com conteúdos inéditos e ousados. Neles, o pastor Daniel Batista denuncia, à luz da palavra de Deus, todo o sistema que está por trás de falsas instituições religiosas. Apocalipse 1, desmascarando o anticristo. Apocalipse 2, Roma, a capital do anticristo. Apocalipse 3, a marca e a imagem da besta. E o mais polêmico e detalhado de todos, Apocalipse 4, maçonaria evangélica. Você pode adquirir os DVDs ou assisti-los gratuitamente, mas só através do nosso site www.horadaverdade.com. DVDs da série Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. É isso aí, queridos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Um abraço a todos, amém, que nos acompanham neste momento. Programa Hora da Verdade, que é de autoria e responsabilidade da Igreja Cenáculo da Fé. Importante dizer isso para você. Lembrando, estejam sempre atentos à nossa grade de programação, onde pode ser muito bem conhecido ali pelo nosso site www.horadaverdade.com. Por intermédio do nosso site, você poderá não só conhecer esse ministério, a sua visão cristã, o seu ministério pastoral, as suas missões, como também ter acesso a muitos conteúdos dos mais variados bíblicos, amém, para a tua edificação, ok? Além disso, você também pode participar de todas as transmissões ao vivo, feitas ali pelo nosso site, através do nosso ministério, principalmente dos cultos que nós abrimos completamente aí a transmissão para que pessoas da parte do mundo todo participem ali da adoração, do culto ao nosso Senhor Jesus. Todas as quintas às 8 da noite,
Aos domingos, 7 da noite, você poderá estar acompanhando a transmissão desses cultos pelo nosso site, ok? horadaverdade.com, lembrando que é o horário de Brasília, amém? 7 da noite no domingo e às quintas, 8 da noite, ok? Além disso, quero fazer aqui em nome de Jesus uma menção também especial, convidando a todos que nos assistem a fazerem uma visita na nossa sede, aqui em São Paulo, na Avenida do Guacá, 1067, Mandaki, Zona Norte. Vai ser muito importante também poder te receber ali. Vai ser uma alegria também para essa igreja, poder te conhecer, saber que você é fruto, amém, das pregações, das ministrações que estão sendo feitas aqui pelo programa Hora da Verdade, por intermédio, amém, desse pastor. Vai ser uma alegria generalizada ali no Cenáculo da Fé, poder abraçar todos vocês, ok? É um convite especial a todos que nos escutam. E lembrando, amém, entra na página do nosso Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, onde você vai poder interagir, mandar teu pedido de oração, amém, conhecer a nossa igreja também, saber mais informações detalhadas, está por dentro de informações que sejam mais detalhadas ali no Face, Cenáculo da Fé para as Nações. E lembrando que eu também estou ali pelo blog pastordanielbatista.com. Lá você também vai poder se edificar bastante por inúmeras matérias que tenho notificado, tenho escrito a nível de conhecimento e consciência cristã. E outra coisa também importante aqui para você que está nos ouvindo, lá no YouTube, tem um canal nosso lá também, Verdade em 10 Minutos. Entra lá, vídeos postados ali, amém, importantíssimos para você, para toda a cristandade, para todos que nos assistem, se edificar e ter uma visão cristã mais leal, mais bíblica, que é isso que nós estamos buscando aqui, tá bom? Bom, meus queridos, pastor Daniel Batista, dando sequência ao tema Teologia, Deus em Evidência. Daqui a pouco eu volto falando sobre ciência e também sobre o termo Deus desconhecido, daqui a pouco. Momento da Palavra de Deus. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, dando sequência ao tema Teologia, Deus em Evidência, lembrando que os 3 programas anteriores podem ser vistos pelo nosso site, horadaverdade.com, os vídeos estão te esperando lá, como também outros temas que nós tratamos com vocês aqui pelo programa, tá bom? Dando sequência ao tema Teologia, Deus em Evidência, base de orientação à Bíblia Sagrada. Objetivos com esse tema, conceito bíblico baseado na própria revelação de Deus. A Bíblia nos dizendo aonde Deus está e como Ele deve ser adorado. Objetivos específicos, chegamos ao ser de Deus, ao conhecimento daquilo que Ele revelou, amém, a nós, para o aprimoramento da nossa fé, ok? Então hoje, pastor, eu preparei aqui o encerramento desse tema, falando sobre um pouco de ciência na teologia, ciência, e um termo expressivo, Deus desconhecido, que está em Atos 17, 22 ao 31, uma inscrição observada por Paulo num altar em Atenas, a qual ele se referiu no seu discurso a Areópago. A Bíblia não é tão expressiva a nível histórico, de fato, da onde havia surgido de quem esta inscrição, mas segundo o relato contado por Diógenes Laertius, que é um historiador e biógrafo dos antigos filósofos gregos, ele conta que Atenas, na época de Paulo, no tempo de Solon, a cidade vivia uma praga que a assolava, e essa praga consistia em idealismo religioso, mais de 30 mil deuses e estátuas espalhadas pelas ruas, sacrifícios sendo feitos em pró a esses deuses, mais estátuas do que pessoas comuns espalhadas nas ruas de Atenas. Esse era o caos estabelecido que eles queriam solucionar. E os gregos e filósofos da época, tentando solucionar o problema religioso da sua época, buscaram orientações do senhor Epimênides, que era poeta, filósofo, místico grego, que segundo a história, mandou que eles colocassem ovelhas no alto do Areópago,
que estas iriam mostrar o local aonde Deus queria ser adorado. E segundo o relato histórico, essas ovelhas, elas desceram para um lugar onde não havia nenhum tipo de idolatria. E discutindo eles entre si, os pensadores, não sabendo o que fazer, não sabendo como explicar esse Deus que não pode ser visto, que não pode ser esculpido, criado a partir do pensamento humano, encerraram a sua experiência e colocaram um Deus desconhecido, sem querer ofender. Mas por intermédio dessa inscrição eles definiram o seguinte: o que a razão humana não pode explicar, o que a mente humana não pode decifrar, não pode dizer, o que a ciência não pode falar, nós encerramos aqui: um Deus desconhecido. Então é mais ou menos isso que aconteceu com Paulo. Ele foi lá e pegou bem a ferida do pensamento greco-romano e estabeleceu exatamente a eles aquilo que eles não tinham, que a fé nos dá. Se por um lado o pensamento iluminista greco-romano valoriza a intuição, valoriza a experiência humana, amém? Deus manifesta a sua revelação e o seu sobrenatural e dá conhecimento e explicações ao homem por intermédio de uma comunhão plena, absoluta, para poder entender as suas coisas, para poder entender de fato quem ele é. E o caos começa aí. A religião passa a ser comprovada historicamente como sendo um idealismo humano. Bom, nós não podemos explicar o Deus sobrenatural, o Deus da revelação, o Deus que não pode estar entre tempo e espaço, porque Ele é infinito, é inexplicável, insondável, etc, etc. Então nós vamos criar o nosso Deus, nós vamos esculpir o nosso Deus, nós vamos dizer o Deus que é melhor para nós. Vamos idealizar Deus. O pensamento iluminista, greco-romano, helenista, se desenvolveu. No século XIII, chegou na teologia. Passam a haver provas racionalistas dentro da teologia, porque o embaraço ainda continuava. E chegaram numa definição os pensadores, inclusive do catolicismo, de que Deus não tinha uma presença pessoal e espiritual, de que tinha que insistir no pensamento grego de pensar sobre Deus, que Deus adquire traços racionalistas metafísicos, que ele só pode ser entendido por intermédio de uma teologia natural. E isso foi adquirido por Tomás Aquino no século XIII. Conceitos do tipo que se desenvolveram com o surgimento de uma filosofia moderna para os nossos tempos. O teísmo especulativo, ao invés de Bíblia, palavra, orientação e verdade e revelação de Deus, chegando numa verdade sobre a existência de Deus a partir de ideias paralelas, inatas, a partir de ideias formuladas pela razão. E definiram essas provas racionalistas que infectaram a teologia medieval, de que Deus está remetido à natureza e ao homem, e não à sua própria revelação especial. No caso, o fundamento bíblico, porque a Bíblia é uma das coisas mais perseguidas por eles. Falar que a Bíblia é um livro que Deus inspirou, revelou a homens, que Ele consagrou para eles, é doença, é fanatismo, etc, etc. Por quê? Porque a visão grego de enxergar Deus, a filosofia, entende que o melhor Deus a ser seguido, amado, adorado, é aquele que pode ser visto no homem e nas vias naturais. Um idiota do nome chamado Descartes, matemático jesuíta, ele chega no absurdo dizer que o Deus pessoal é uma causa da força e das leis que operam no sistema desse mundo. E a Bíblia diz que Deus, ele é totalmente separado da criação, independente do homem. Ele é o que é. A sua pessoa, o seu ser, se comprova por seus atributos. Ele não pode estar embutido no homem, nem embutido na natureza, porque ele não depende de nenhuma delas para ser Deus, mas as criou para ser adorado como Deus.
Mas porque a razão não pode explicar, a inteligência não pode falar, porque não tem coração para buscar, se arrepender, se humilhar, se converter, a melhor coisa, pela nossa inteligência, nós definimos aqui. Quem tem que explicar quem é Deus é o homem, não o próprio Deus dizer quem é Ele. É uma coisa meio idiota, né? Mas é o que mais se proliferou, é o conceito naturalista, que dentro da teologia já está sendo praticado por muitos segmentos evangélicos. Mais se compreende isso do que isso. Mais se leva em consideração o pensamento, as opiniões humanas, a inteligência, a dinâmica humana, daquilo que Deus, na verdade, determinou por intermédio do que Ele revelou. A intuição e a experiência humana, a razão humana, acima da fé, da revelação e do sobrenatural de Deus. Perversidade, maldição para essa terra. Isso se desenvolveu de uma magnitude tão grande do que ensinaram homens pervertidos como esse na teologia, e chegaram para nós como teologia liberal, dialética, existencialista, ecumênica, conceitos seculares e especulativos que determinaram o seguinte para aqueles que querem construir igreja: a melhor coisa é nós declararmos a morte de Deus. E obviamente que eles não vão assumir isso, nós queremos a morte de Deus, mas por não suportar a ideia de uma realidade superior, independente, no tempo e no espaço, de um Deus que tem domínio, é livre, é soberano, é imutável, por eles não suportarem isso, os pensadores na teologia definiram uma nova modalidade, que em nome de Deus se adotassem condutas contrárias ao mandamento divino nas escrituras, conceito esse de Kant e Hessel no século XIX. Ao invés de Bíblia, ao invés de orientações, constrangimentos pela doutrina, exortações, disciplina, conversão, mudança, transformação, a teologia naturalista e a teologia humanista, que ambas são filosóficas, determinaram o seguinte: a nossa experiência é o homem. O nosso objetivo com a Bíblia é o antropocentrismo. A melhor coisa é nós tornarmos o homem o nosso bem comum. É a Ele que nós devemos adoração, é a Ele que nós devemos o respeito, é para Ele que nós temos que produzir experiências, e Deus a partir de agora está submetido ao que o homem pensa, ao que o homem determina, ao que ele elege, ao que ele define por lei, etc, etc, etc. Isso vem arrastando, isso vem dominando, ao ponto da palavra de Deus, das escrituras sagradas, ao ponto de Jesus Cristo, do Evangelho, do que foi revelado por intermédio do Senhor, a nível de natureza, de obra, testemunho, eficácia, poder, predominância, pré-existência, e eu falo de Jesus, não terem mais profundidade, acesso, influência dentro da igreja, porque as pessoas estão entendendo que os homens são superiores àquilo que está na Bíblia Sagrada, que os homens modernos, que os mais inteligentes têm que dizer o melhor Deus a ser seguido e adorado por este mundo que nós estamos vivendo. E a depravação espiritual desse povo condiz exatamente com o quê? Com homens que não toleraram, não suportaram, como eu disse aqui, a ideia de que Deus torne a inteligência humana algo limitado. Eu tenho dito aqui, Deus ele é insondável, essa é a lei, ele não aceita ser investigado. Deus é soberano para que o homem resista à sua vontade. Deus não aceita ser questionado. As suas revelações especiais é para aquele que se humilha, é para aquele que crê, é para aquele que obedece, tanto que a salvação depende disso. A salvação da humanidade depende de reconhecer isso em Cristo. Não se entende Deus aqui, se entende Deus aqui. Porque se nós quisermos exatamente querer entrar na mente dele, saber o secreto dele, o misterioso dele, o infinito dele, nós não vamos ser permitidos
ao chegar a esse ponto. Homem nenhum, diz o apóstolo Paulo, que conheceu a sabedoria de Deus. Homem nenhum nessa terra, os mais poderosos não conheceram a sabedoria de Deus. Ele fala em 1 Coríntios 2. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, e o homem natural não pode compreendê-las, porque Deus revela para quem quer. Deus faz entender quem Ele quer. Deus faz compreender quem Ele quer que compreenda. Não é por força, não é por inteligência, não é por razão, mas por coração, porque Deus é espírito. E como já dizia o Senhor na Samaritana, convém que os homens o adorem em espírito e em verdade, porque Ele não está embutido no carro, nas empresas, nos prédios, ou até mesmo na sua própria criação. Deus, Ele está separado. Como eu também não posso falar que Deus está no homem. Por quê? Por causa de sua depravação. Deus está separado, por isso enviou um Salvador e o encarnou, o seu Logos, e o encarnou para que fosse o resgatador de toda uma raça comprometida, de toda uma raça pervertida. O apóstolo Paulo em Romanos 1,18 ele diz que a ira de Deus se manifesta sobre aqueles que querem se fazer mais inteligentes do que Deus, que divinizaram a criação, adoraram a criação no lugar do Criador, perverteram o uso natural, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpezas em si mesmo, se desonrando seus corpos. Por que dizer que Deus morreu? Porque não querem se submeter. Por que dizer que Deus morreu? Porque não querem assumir que há um poder maior do que eles. Por que não dizer que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador? Por uma simples questão de quererem ser depravados e não estarem nesse momento submissos a uma ordem superior. Esse é o problema da sociedade. Nós não queremos o Deus verdadeiro, nós queremos criar o nosso Deus. Por favor, Constituição, lei humana, nos proteja, porque o nosso Deus precisa ser protegido. Nesse caso aqui, nós não precisamos proteger o Deus que nós cremos, porque Ele é autossuficiente para dizer quem Ele é, como também condenar e castigar quem Ele quer, como salvar e resgatar quem Ele quer. Intuição e experiência humana, razão, segundo as Escrituras Sagradas, nunca podem estar colocadas acima da revelação de Deus, do sobrenatural de Deus, da fé. Por quê? Porque consciência não se trata separadamente da fé. Consciência não se trata separadamente do que Deus revelou. Não se discute o ser de Deus separadamente de seus atributos, como também não podemos falar de sabedoria sem fé. Daqui a pouco o pastor Daniel Batista, eu volto em nome de Jesus orando por você, não sai daí. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista.
Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A Palavra de Deus, 24 horas no ar. É isso aí, queridos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Lembrando que os temas anteriores, como esse tema, estão reprisados em nosso site para poder te edificar, ok? Eu vou orar por você, amém? Ateu, descrente, idólatra, vou orar por você, amém? Que rejeita a palavra de Deus, a orientação bíblica, a verdade de Deus, a verdade que é Cristo. Vou orar para que o teu coração se amoleça, para que você se abra para esse Jesus e possa viver uma experiência plena com Deus, porque Jesus é essa porta da revelação aos nossos corações. Abaixa tua cabeça e fecha os seus olhos. Momento de oração. Meu Senhor, meu Salvador, eu te agradeço por este momento que estamos tendo na tua presença, por poder falar, Senhor, abertamente, Senhor, da tua verdade. Senhor Jesus, eu oro por aqueles que ouviram, Senhor, este momento de palavra, que eles possam refletir. Quem é o homem para dizer ao Criador como as coisas devam ser criadas? Quem é o homem para dizer ao Criador como as coisas devem ser feitas? Meu Senhor, nós estamos vivendo o pior momento deste mundo, meu santo, onde os homens querem te substituir, querem tomar o teu lugar, querem ser a lei, querem ser, Senhor, os dominadores, querem dominar sobre a criatura, dominar sobre a tua criação, porque estão, Senhor, doentes, pervertidos, depravados. Meu Santo Jesus, busca o pecador, busca o incrédulo, descrente, aquele que está, Senhor, desviado, aquele que desistiu da fé. Meu Santo Senhor, manifesta o teu poder, a tua graça, e que a tua palavra seja conhecida por todos, como a tua revelação, pelo poder do teu sangue, pois mesmo o Senhor disse: só os puros de coração verão o Senhor. E nós estamos aqui para declarar isso, no poder do teu sangue, em teu nome, Jesus. Amém. Queridos, pastor Daniel Batista, estou ficando por aqui. Próximo programa com um tema diferente para você, com certeza. E não esqueça, deixa o Deus desconhecido para quem não quer se converter e vem em busca de Jesus, porque Deus tem muita coisa para falar ao nosso coração. Um beijo, um abraço, Deus abençoe. Maranata, hora vem, Senhor Jesus.